O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 16 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. É isso, amigos, mais um episódio aqui no Crimecast e hoje a gente vai continuar aí com a segunda parte desse caso, né, que recebi vários comentários aí de vocês querendo a continuação desse caso e a gente vai hoje para uma parte 2 que eu adiantei, digamos assim, né, para que fosse postado o quanto antes para vocês, tá? Antes disso, amigos, nunca é demais lembrar para que vocês sigam o perfil do Crimecast no Instagram e se inscrevam no canal do YouTube. E aqueles que me escutam pelo YouTube, curtir lá no YouTube, né, e compartilhar também ajuda bastante, tá? É isso, amigos, a gente vai hoje para a segunda parte do caso do Tylenol. Então, amigos, vocês lembram que a gente terminou ali a primeira parte no momento em que teve ali uma primeira fala do James Lewis, em que ele afirma que nunca machucaria ninguém, né? Ele dá uma entrevista e a gente vai falar mais sobre algumas coisas que ele falou e nesse momento ele diz, né, que fizeram parecer que ele era uma pessoa muito perigosa e mais horrível do mundo, mas diz que nunca machucaria ninguém. Então, a gente vai continuar daí e a gente vai voltar para as investigações da época antes de saber mais detalhes sobre essa entrevista do James Lewis. James Lewis, conhecido antes como Robert Richardson, teria supostamente feito essa exigência após a morte de 7 pessoas que faleceram após tomar cápsulas de Tylenol extra forte com cianeto. E aí aqui é quando eles já tinham descoberto que a pessoa que teria escrito, né, a carta de extorsão seria o James Lewis, que se identificava antes como Robert Richardson. A jornalista Joy Bergman lembra que na época do caso do Tylenol já tinha idade para ver notícias, então sabia do caso, e diz que em 1998 estava viajando quando comprou um frasco de Tylenol e quando tentou abrir a embalagem, teve muita dificuldade para conseguir, por causa do lacre de segurança. A jornalista lembra que ficou muito irritada com aquilo e pensou na hora que não conseguia abrir por causa dos homicídios do Tylenol. Ou seja, em 98, né, ele já tinha ali uma embalagem totalmente diferente, justamente por conta desse caso lá em 82, né? E aí a gente vai entender mais sobre essa jornalista e o que ela investigou sobre o caso. Foi nesse momento que Joy Bergman decidiu investigar o caso ao voltar para Chicago. Joy lembra que havia forte suspeita sobre James Lewis e então começou a investigar o passado interessante do homem e juntar as peças sobre sua vida
antes do ocorrido. E aí eu vou mesclar, né, a história do passado dele, contado por essa jornalista que decidiu investigar o caso, né, a Joy Bergman, com as respostas dele para algumas perguntas feitas durante a entrevista que ele concedeu. James Lewis é questionado se ele gostaria de contar a história da mãe biológica e de suas irmãs. James demora um pouco a responder e diz, abre aspas, eu não as conheço, fecha aspas. A jornalista diz que James não teve um começo de vida fácil. Ela conta que quando James era bebê, a mãe abandonou todos os filhos em um motel próximo a Joplin, Missouri. Tempos depois, o pequeno James foi adotado por um casal, Floyd e Charlotte Lewis, que o criaram como filho único em um local perto de Carl Junction, uma fazenda no Missouri. Joy Bergman diz que quando garoto, James tinha alguns problemas e sofria com surtos emocionais e durante a adolescência não era o melhor aluno da sala, mas foi para a faculdade e entrou na Universidade do Missouri, no Kansas. James Lewis aceita falar sobre como conheceu a esposa. James conta que a conheceu na universidade e diz que os dois passaram por muita coisa. Um ano após se casarem, a primeira filha do casal nasceu. Tony tinha síndrome de Down, mas James Lewis diz que aprendeu a se comunicar com ela e conta que a filha não era boba. James e Leanne exerciam a profissão de contadores e após algum tempo decidiram começar um pequeno negócio, a Lewis & Lewis Tax Service. Então, os dois criaram essa empresa de contabilidade após um tempo já, né, de casados. James diz que quando estava trabalhando, sua filha Tony via as pessoas passando do lado de fora e interagia com elas. Algumas dessas pessoas interagiam de volta. Raymond West era uma delas. De acordo com o que a jornalista apurou, Raymond West era um caminhoneiro aposentado que viveu toda a vida no mesmo bairro da empresa de James e Leanne. James conta que Ray West aparecia às vezes na janela e, em tal dia, abriu a porta e entrou, perguntando que tipo de serviço o casal oferecia. Foi dessa forma que Raymond acabou se tornando um amigo próximo e os visitava todos os dias. James Lewis conta que sua filhinha Tony nasceu com um defeito no coração, uma espécie de cavidade na parede do átrio. Por conta disso, quando fez 2 ou 3 meses, passou por uma cirurgia onde costuraram a parede dentro do coração. Porém, quando a menina tinha por volta de 5 anos de idade, essa costura se soltou. James lembra do momento em que isso aconteceu e se recorda que os olhos de Tony reviraram e seu corpo se curvou para frente, caindo e ficando imóvel no chão. James diz que correram para o hospital com a filha e após 20 minutos um médico apareceu e lhe deu a trágica notícia de que Tony não tinha resistido. A garotinha de apenas 5 anos estava morta. James Lewis chora ao contar o ocorrido. Após a morte de Tony, Ray West continuou amigo de James e Leanne. James passou a ir frequentemente à casa de Ray, falar sobre Tony e relembrar como a garotinha era uma boa menina. Mas pouco tempo depois,
James passou a agir de forma estranha, deixando Ray West incomodado. O homem relatou a amigos que seu contador James Lewis estava passando tempo demais em sua casa, na casa do Ray, e diz que não entendia o que estava acontecendo para que James agisse daquela forma, e isso o estava deixando cada vez mais desconfortável. Pouco tempo após Ray West contar isso a alguns amigos, ele simplesmente desapareceu. Charlotte Dent conta que seu pai e Ray West eram amigos há bastante tempo e diz que em algum mês do verão de 1978, seu pai disse o seguinte, abre aspas, "O Ray sumiu, tem algo errado", fecha aspas. Charlotte lembra que o pai então foi até a casa de Ray para ver se o encontrava lá, mas o amigo não apareceu e ao deixar o local, ele percebeu que James Lewis o observava sentado dentro de um carro. Após isso, o pai de Charlotte então resolveu ligar para a polícia e informou aos policiais sobre aquela situação. Raymond West desapareceu no final de julho de 78. Várias circunstâncias em torno do relatório de desaparecimento apontavam que alguma coisa tinha ocorrido com Ray, mas não se sabia o que. É o que conta o sargento da polícia de Kansas City, David Burton. O policial lembra que o que os levou a investigar James Lewis foi o próprio Lewis. Ao entrar na casa de Ray West, a polícia encontrou um bilhete perto da porta que dizia o seguinte, abre aspas, "Ray vai ficar fora por alguns dias. Se tiver alguma pergunta, ligue para Jean." Jean era o apelido do James Lewis. O recado estava escrito em um papel timbrado da empresa de contabilidade de James Lewis. Questionaram James Lewis sobre aquele bilhete. James diz que colocou o bilhete informando que Ray tinha ido para os Ozarks e conta que o próprio Ray lhe falou isso e diz que o homem era seu amigo. Os Ozarks é uma região que tem lagos, Então, o James Lewis disse que o próprio Ray West informou isso a ele, que ia para lá, para essa região, Mais de 3 semanas se passaram e ainda não havia nenhum sinal de Ray West. A polícia então resolveu entrar na casa novamente e dessa vez decidiu dar uma olhada mais demorada e detalhada. O investigador criminal Bill Cosgrove diz que recebeu uma ligação à tarde por volta das 15 horas. Ele conta que entrou na casa e começou a olhar em volta, percebendo que havia algumas pequenas manchas de sangue nas paredes. Ao olhar no chão de um dos cômodos, viu que tinha uma grande mancha de sangue que estava grudada no carpete e tinha um cheiro ruim muito forte. Bill olhou para cima e viu que o teto também tinha manchas, ou seja, com certeza tinha algo no andar de cima. O investigador subiu para o sótão e encontrou um corpo mutilado de um homem branco idoso. Bill diz que o corpo parecia estar ali há algumas semanas e lembra que o cadáver tinha se tornado apenas uma massa humana inchada. Segundo Bill, as 2 pernas tinham sido amputadas e foram encontradas separadas em outro local. A cabeça estava dentro de uma fronha de travesseiro e o tronco dentro de um saco plástico. Então, cara, olha só que loucura essa história
para que vocês tenham a noção e fique tudo muito claro, né? Essa história é a história do passado do James Lewis anterior ao acontecimento lá das mortes do Tylenol. E esse desaparecimento foi ali coisa de 4 anos antes, né, das mortes causadas pelo Tylenol contaminado. O cara some, depois de algum tempo, esse cara aparece morto, com o corpo mutilado, e muitas coisas apontavam ali claramente para o envolvimento do James Lewis, né? E aí, olha só a matéria do jornal com essa notícia. Abre aspas. A matéria foi a seguinte, né? A matéria de TV. A vítima, Raymond West, de 72 anos, foi encontrado no sótão de sua casa com as pernas cortadas, o corpo enfiado em um saco plástico e tão decomposto que o legista não pôde determinar a causa da morte. Fecha aspas. Durante o achado do corpo de Ray West, a polícia examinou o banheiro e encontrou um sabonete na pia que tinha manchas de sangue e era possível perceber que havia fios de cabelo grudados no sabonete. 2 fios então foram coletados e mandados para o laboratório. Foi constatado que um dos fios no sabonete era de James Lewis. Após o achado do corpo de Raymond West, também foi descoberto um cheque que tinha sido recentemente descontado no banco local. O sargento David Barton conta que o valor de $5.000 foi descontado da conta de Ray West pela empresa de contabilidade Lewis & Lewis, ou seja, um valor considerável que foi pago a James Lewis. De acordo com as investigações, ficou determinado que o cheque em questão não teria sido assinado por Raymond West. Se tratava de uma falsificação. Ao ser questionado, James Lewis explica que precisou de um empréstimo de curto prazo de Ray e, por ser o contador do homem, sabia que ele tinha uma conta. James diz que estava precisando de alguns equipamentos para o escritório e afirma que teria pagado o valor de volta dentro de 1 mês, provavelmente. Na opinião de Charlotte Dent, Lewis queria um pouco de dinheiro e pediu o valor a Raymond, mas o homem teria negado, e então James matou Ray e pegou o dinheiro. O sargento David Barton conta que havia muitas evidências que apontavam para James Lewis, então mandou prendê-lo. James Lewis, porém, sempre negou que tenha matado Ray West e diz não saber quem teria feito aquilo. Realmente, né? Muitas evidências. Mas olha só o que aconteceu na sequência, olha isso. James Bell, promotor de justiça assistente do condado de Jackson, diz que cuidava de vários casos na promotoria do condado e lembra que acabou pegando o caso de James Lewis. O promotor conta que sentiu que poderia conseguir uma condenação no caso, demonstrando ao júri que James Lewis tinha sido responsável pela morte de Raymond West e diz que acreditava que o caso estava praticamente ganho pela quantidade de evidências. Porém, o promotor diz que não acreditou quando viu que os advogados de defesa de James Lewis alegaram que os direitos de Miranda de James tinham sido violados. Isso significa que todas as declarações de James Lewis e todas as provas que foram coletadas não deviam ser aceitas, ou seja, James podia ficar livre.
E aí, o que seriam os direitos de Miranda? Os direitos de Miranda são garantias constitucionais nos Estados Unidos que foram incorporadas ao ordenamento jurídico de outros países, como por exemplo também aqui o Brasil, e protegem os detidos e suspeitos. Para uma pessoa sob custódia, esses direitos incluem a advertência de que ela tem o direito a permanecer em silêncio, a não produzir prova contra si mesma e o direito a um advogado, que pode ser nomeado se a pessoa não puder pagar um. Então, os advogados alegaram que isso foi violado e o juiz ele decidiu realmente que os direitos de Miranda do James Lewis em algum momento deveriam ter sido lidos. Como isso não foi feito, todas as provas, e aí vocês sabem que tinham provas contundentes, né? E aí tudo que ele declarou e todas essas provas que foram coletadas por conta dessa violação dos direitos de Miranda, elas tinham que ser anuladas. Olha isso. E aí, isso foi em 1978. E aí a gente vai lá para 1981. O sargento David Barton lembra que em 1981 foram encontradas 6 vítimas de roubo de cartão e identidade. O que havia de comum entre essas vítimas era que James Lewis cuidava de seus impostos. Foi aí que a polícia voltou a investigar James e foram conseguidos mandados de busca para a empresa dele. Durante a busca, várias identidades falsas e um caderno foram achados na residência onde havia detalhes sobre um esquema de cartão de crédito. David Barton diz que ficou muito claro que aquilo era uma fábrica de fraudes. O sargento lembra também que mais coisas incomuns foram encontradas. David diz que alguns rascunhos de cartas de extorsão foram achados. Isso é 1981. Olha só. Cartas para empresas que diziam coisas como, abre aspas, por X dólares não faremos isso ou aquilo, fecha aspas. Outro achado que David Barton diz que ficou em sua cabeça foi um livro encontrado. O livro falava sobre envenenamento. O nome do livro era Handbook of Poisoning. Traduzindo, é Manual de Envenenamento. Após a apreensão de todo aquele material, David Barton viu que tinha o suficiente para prender novamente James Lewis, agora por fraude. O sargento mandou detetives ao endereço de James para prendê-lo, mas ao chegarem lá, a casa estava vazia. James Lewis não foi encontrado. A partir dali, James e Leanne se tornaram fugitivos procurados pelo FBI. Ou seja, por conta de todo o seu passado de envolvimento em assassinato e fraudes de identidade, James Lewis se tornou o principal suspeito do caso Tylenol. Porém, apesar de toda a divulgação e de uma busca nacional pelo casal James e Leanne, não havia nenhuma pista sobre o paradeiro dos dois. James Lewis conta que na época ouviu seu nome na televisão, mas os policiais não sabiam que ele estava em Nova York, e então resolveu contar à esposa o que estava ocorrendo e por que a polícia estava procurando por eles. Foi aí que James diz ter contado a Leanne que tinha escrito a carta para a empresa que fabrica o Tylenol e por 2 ou 3 dias, segundo James, a esposa ficou deitada na cama sem falar com ele e a única coisa que mencionava em alguns momentos era, abre aspas, como pôde,
Fecha aspas. Então, amigos, olha só, o James Lewis passa por 2 investigações, uma no caso da morte do Raymond West e a outra no caso de fraude com cartão de crédito e identidades. Na primeira, ele se safa por conta lá dos direitos de Miranda, que não foram lidos, então aquilo anulou todas as provas relacionadas ao crime de assassinato do Ray West, e depois a questão dos documentos falsos e cartões, né? Um esquema lá de cartão e identidades falsas. O mesmo sargento, né, o David Barton, manda procurar o James para prender, e é aí que nessa vez ele já tinha sumido, já tinha escapado e ido para Nova York. Algum tempo depois, James Lewis escreveu uma carta à mão e enviou para um jornal de Chicago, onde afirmava que ele e a esposa eram inocentes. O agente especial do FBI, Gray Steed, diz que James Lewis tinha um grande ego e parecia gostar do fato de ter uma carta publicada no Chicago Tribune, mas não tinha percebido que havia um selo que dizia de onde aquela carta tinha sido enviada, ou seja, o carimbo de Nova York. O FBI então verificou como se poderia acessar o Chicago Tribune em Nova York e chegou até uma biblioteca. Uma foto de James Lewis foi entregue ao bibliotecário, que confirmou ter visto o homem no local algumas vezes. Dias depois, o FBI recebeu uma ligação dizendo que James Lewis estava na biblioteca naquele momento. James Lewis é preso pelo FBI minutos depois. O bibliotecário Donald Alexis foi o responsável por fazer a denúncia. Com todas as evidências e com James Lewis finalmente preso, o procurador-geral Tyrone Fanner lembra que tinha certeza de que James era o responsável pelos assassinatos, pois, em sua opinião, ninguém leva o crédito por algo assim sem ser de fato o responsável por aquilo. Porém, existia um detalhe. James Lewis alegou que já não estava mais em Chicago na época das mortes causadas pelo Tylenol envenenado. Ao investigar essa questão, os agentes perceberam que tinham um grande problema para acusar James Lewis pelas mortes daquelas vítimas. Investigando mais a fundo, constataram que o casal deixou Chicago em 3 de setembro e, mesmo diante de algumas dúvidas quanto a isso, foi apurado que o casal teria chegado em Nova York, no máximo, até o dia 20 do mesmo mês, 20 de setembro de 82, onde permaneceram até serem presos pelo FBI. Os investigadores também descobriram que James e Leanne compraram passagens só de ida e foram para Nova York em 4 de setembro de 1982, ou seja, isso aconteceu 3 semanas antes dos assassinatos do Tylenol. Os agentes do FBI, então, decidiram verificar e estabelecer se Lewis poderia ter voltado a Chicago no período em que as pílulas contaminadas foram plantadas em Chicago. O agente Gray Steed explica que conseguiram reduzir a janela do tempo entre o momento em que esses frascos chegaram nas lojas e quando as vítimas compraram o Tylenol contaminado. Gray Steed diz que foi feito o possível para tentar provar que James Lewis esteve de volta na cidade exatamente na época dos acontecimentos. Porém,
nenhuma evidência disso foi encontrada. Não havia passagens aéreas de Nova York para Chicago. Não havia passagens de trem e nem registros de carros alugados. Nada foi achado nesse sentido. Então, não foi possível provar que James Lewis estava em Chicago naquele período. Então, olha isso. Os caras fazem uma caçada, né, ao James, e a esposa conseguem descobrir que ele estava em Nova York. E aí conseguem prendê-lo depois da denúncia do bibliotecário lá, né? E aí os caras imaginam, pronto, pegamos ele e tal, vamos resolver o caso das mortes, né, do Tylenol, e o cara vai ser preso e tal. Quando o James é preso, ele diz, eu não estava mais em Chicago quando aconteceu, eu estou em Nova York desde antes, né, do ocorrido em Chicago. E agentes do FBI, os caras fuçaram em tudo que era canto e não conseguiram descobrir nenhuma evidência de que ele teria voltado ali. Tudo que ocorreu foi em Chicago, então os caras ficaram pensando, então se o cara não estava em Chicago, a gente não consegue comprovar como que ele foi para Chicago, se foi ele que fez isso, então como que ele fez para voltar para Chicago naquela época? E isso daí detona a narrativa lá, a tese deles de que o James Lewis era o culpado. E aí o James Lewis assume apenas que escreveu a carta lá de extorsão, mas nega que seja a pessoa que contaminou os comprimidos. Olha só, cara. É isso, amigos, eu vou ficar por aqui, tá? Fiz essa segunda parte aqui rapidinho para o pessoal que tá ali bastante ansioso em relação ao desfecho desse caso, e vou fazer a terceira parte também rapidinho da continuação desse caso, tá? Agradeço a todos vocês aí que continuam me acompanhando, e daqui a poucos dias eu volto com mais uma parte desse caso aqui no Crimecast.